mais novo, era o caçula do seu pai. Por isso o seu pai tinha um carinho mais especial por ele. Porque o seu pai já era um homem já idoso, de idade. E esse seu filho era o filho caçula. Então ele tinha um carinho mais especial por esse seu filho. E em consequência disso, trouxe ciúme dos seus próprios irmãos, que viram que o seu pai tinha um carinho especial, um pouco a mais, por esse seu filho mais novo. E vamos ver nessa passagem bíblica, irmãos, nós vamos ver, irmãos, que Deus, Ele tinha algo de especial na vida desse rapaz. Ele tinha, irmãos, um propósito na vida desse rapaz. O que eu quero dizer com isso? Nós, irmãos, estamos nessa terra por um propósito. Nós nascemos por um propósito. Existe algo que Deus quer que nós realizemos nessa terra. Nós não estamos aqui somente para procriarmos, termos casa, família, ou progredirmos em vida materialmente. Existe algo maior do que isso. Todos nós nascemos com um propósito. Mas existem pessoas que não entendem qual é o propósito. E não sabem qual é o propósito. E você está aqui nessa noite, nesse culto, que veio tão longe, que os irmãos vieram do sítio. Como nosso irmão Wagner, todos os irmãos vieram tão longe. Como todos que estão aqui hoje, vieram aqui porque o Espírito de Deus está dizendo que você tem um propósito. Deus tem um propósito com você aqui nessa noite. Se você está morando nessa cidade, Bragança Paulista, é porque Deus tem um propósito com você nessa cidade. Se você mora naquele bairro, naquela rua, se você está naquele lugar, não é um acaso, é um propósito. Tudo, irmãos, na Bíblia fala de propósito. Se você olhar no livro de Gênesis, como Deus fez todas as coisas, Ele criou os céus e a terra, Ele criou os animais, Ele criou os seres viventes, você vai ver que tudo tinha um propósito. Até naqueles insetos que muitas das vezes, irmãos, nós achamos nojento, Deus tem um propósito. E o verme, Deus tem um propósito. Tudo que tem vida, irmãos, existe um propósito. Nada nesta terra está por um acaso. Nada nesta terra é à toa. Tudo existe um propósito. Será que você está entendendo que Deus está falando com você nessa noite, irmãos? Deus tem um grande propósito na sua vida. Louvado seja Jesus, aleluia. Como tinha na vida de José. A Bíblia diz que esse rapaz se destacava dos seus irmãos. Por quê? Porque Deus falava com ele em sonho. Deus mostrava coisas para ele em sonho. Ele não entendia agora. Ele nem imaginava agora o que significava esse sonho. Mas Deus tinha um grande propósito na vida dele. E as pessoas que menos compreendiam José era a sua própria família. Era a sua própria descendência, seus irmãos, o seu pai. Esse não entendia. E não é assim hoje. As pessoas que menos compreendem o propósito que Deus tem na vida da gente, muitas das vezes são pessoas da nossa própria casa e da nossa própria família. E a Bíblia vai dizer que o seu pai fez uma túnica de várias cores para José. E José, então, irmãos, ele trazia um relatório do que os seus irmãos faziam quando saía para apacentar o rebanho do seu pai. E o relatório que muitas das vezes ele trazia para o seu pai não era um relatório muito bom. E aquele então trouxe mais problemas para José. Chegou, irmãos, a um ponto em que os seus irmãos intentaram no seu coração tirar a vida de José, seu irmão. Mas os irmãos vão entender que tudo existe um propósito. Vocês sabiam, irmãos, que até aquele problema, aquela dificuldade,